boa tarde. Estive um pouco ainda com a cabeça completamente com o meu rei aqui, Dom Duarte. E o que a Carla ainda não disse, mas também é isto já na primeira frase, já se vê bem, ou já se ouve bem, estas pequenas coisas que acontecem quando a pessoa não é portuguesa. E já vai logo, já ouve muito bem que não sou portuguesa, mas apesar disso, tenho a ousadia de falar sobre um rei português muito, muito interessante, e eu também espero que todas as pessoas que têm a simpatia de passar este lindo tarde num sábado conosco também vão gostar o Dom Duarte tanto como eu. E da mesma maneira gostaria de dizer que se eu espero que não aconteça, mas se eu me perdesse completamente em palavras imperceptíveis portuguesas, frases, e vocês já não sabem de que estou a falar, por favor, fazem-me qualquer sinal que posso repetir ou esclarecer e tal. E em relação a perguntas, peço que, se há vontade e tempo, que no fim da conferência vamos à possibilidade de fazer perguntas, porque há tantos para dizer. Já na introdução, quer dizer, no anúncio desta atividade, eu escrevi que gostaria de falar tal sobre o governo, a vida e um pouco, claro, sobre a questão porque nós dizemos, ou nós chamamos esta conferência o rei filósofo. Nós sabemos que o cognomo oficial mais usado é o rei eloquente, mas também é o rei filósofo, e há aqui esta pergunta para fazer: o que é tal filosófico nos textos deles, ou nas obras, ou na vida dele, que lhe faz um rei filósofo? Mas também há esta outra parte da vida e do governo, é isso, apesar de ele ter sido apenas rei durante 5 anos, isso implica também uma parte enorme e muito importante da vida, da história portuguesa, que acho é importante também resumir, pelo menos um pouco no início, porque é tão importante para este rei, para tudo o que ele tinha que fazer, tudo o que ele fez, tudo o que ele era também, que lhe formou como pessoa, e por isso gostaria de começar um pouco com a história antes do nascimento do rei, e peço desculpa porque aqui tenho certeza absoluta que muitos dos ouvintes vão conhecer esta parte da história muito, muito bem, e espero que não seja demasiado superficial, mas para este fim é só para lembrarmos, porque, na verdade, nós sabemos que o nosso rei Dom Duarte é o segundo rei da segunda dinastia de Portugal. E aqui também interessa como cresceu, como nasceu esta segunda dinastia. E queria falar um pouco, pelo menos, sobre isso, sobre o nascimento da segunda dinastia, que começou como uma realmente grave crise política depois da morte do rei Dom Fernando I, no ano 1383, porque havia aqui esta problemática da sucessão. Este rei tinha uma filha, sim, que poderia ter ficado rainha, só que no momento quando ele morreu, ela estava casada, apesar de ser criança, ela já casou aos 10 anos com o rei
Juan I da Espanha. Eu vou dizer a palavra em espanhol para eu não ficar confusa com João primeiro aqui, João primeiro ali, por isso vou dizer Juan ali e João aqui. E havia um contrato, havia um tratado quando este casamento aconteceu, mas certas condições não foram respeitadas por Juan e por isso para uma grande parte do povo, das cortes, também uma grande parte da nobreza de Portugal, não parecia uma opção que a filha ficaria a futura rainha de Portugal. Temos que dizer, também havia uma esposa, uma viúva do falecido rei, Dona Leonor Telas de Menezes, que podemos dizer simplesmente que parece que quase ninguém do povo português ela era muito impopular e por isso também não foi muito bem visto que ela estava lá a governar o reino. E o que aconteceu por causa desta confusão que agora simplifiquei muito, eu sei, foram convocados cortes em Coimbra e nestas cortes foi proclamado rei Dom João I. Quer dizer, quem era Dom João I antes de ser Dom João I? Ele era o meio-irmão do falecido rei, então um filho ilegítimo do rei, um filho bastardo, como se costumava dizer. Na altura, grão-mestre do ordem militar religioso de Avis, e nestas cortes havia uma grande maioria que achava que ele devia ser o futuro rei de Portugal. Foi um pouco graças da intervenção e dos argumentos do João de Regras, fantástico advogado, também do nosso Nuno Álvares Pereira, militar na altura, que também ameaçava um pouco as pessoas que não queriam. Seja como for, foi assim que Dom João I se tornou rei de Portugal e assim nasceu a segunda dinastia de Portugal. Só que o Dom Juan lá de Castela, eu digo às vezes Espanha, peço desculpa, mas claro que é Castela, não estava muito contente, ele tentou, por exemplo, cercar a cidade de Lisboa durante alguns meses, mas Lisboa não cedeu e tentou de outra maneira e deu-se esta fabulosa batalha da Aljubarrota em 1385, no 14 de agosto, em que os portugueses venceram os castelanos numa batalha incrível, simplesmente porque os portugueses eram muito menos, o exército era muito mais pequeno e daí esta quase milagrosa batalha, mas que não era tão milagrosa porque simplesmente, tenho aqui também quase me esqueci, uma imagem, porque, nomeadamente, era graças ao gênio militar de Nuno Álvares Pereira, que depois foi também declarado, já antes, declarado condestável do reino. E isso são os dados mais simplistas. Depois,
do nascimento desta dinastia, também havia de procurar aliados um pouco fora de Castela, em outros sítios, e também em reinos fortes. E, por isso, casou, se dizer assim, como já disse, é tudo um pouco simplificada, casou no ano 1385 o nosso rei, Dom João I, com Dona Filipa de Lencastre. Dona Filipa de Lencastre era de sangue real da Inglaterra, ela era neta do rei Dom Eduardo na altura e trouxe para Portugal também todo o conhecimento, toda a vida e toda a cultura de uma mulher que cresceu na Inglaterra. E por que estou a dizer tudo isso? Porque tudo de que falei agora, seja esta nova dinastia com um pai que era um filho ilegítimo, tal como a mãe vindo de uma outra cultura, tem uma enorme importância da maneira do pensamento e digamos, dos objetivos e tal, também do futuro rei Dom Duarte, porque no fundo da cabeça há sempre um pouco esta ideia de legitimação que vamos encontrar também mais tarde em outros contextos, por causa da nascença do pai, mas também esta cultura, e já vou dizer algumas palavras-chave, como, por exemplo, a cultura cavalaresca da Inglaterra. Eu não quero dizer que em Portugal não havia, claro que havia em todas as cortes, lá na Idade Média, já nos fins da Idade Média, em que a vida das cortes, nas cortes já era muito mais requintada, em que ser cavaleiro já significa também ser nobre e também nobre de espírito. E isso havia tudo em Portugal, mas ela talvez vindo do país da tábua redonda e do rei Arthur, reforçou talvez um pouco mais este tipo de pensamento. E uma coisa hoje em dia está já provada, ela, por exemplo, também, ela tinha digamos, uma característica que todos provavelmente sabem, era muito pia, era muito crente, isso também se transmitiu aos seus filhos, mas também ela lia muito, havia sempre muita cultura lá na corte da Inglaterra, muitos livros, muita música, e isto tudo influenciou todos os filhos daquele casal, e quem são os filhos, já sabemos todos, foi a inclita geração que também ficou assim como ficou, com certeza absoluta, graças a ela também. Como já disse, eu sei que isto que estava a falar é muito extremamente resumido, e por isso se há aqui, digamos, dúvidas ou intervenções, digamos, a literatura sobre este capítulo da história portuguesa é muito, muito vasta, e claro que há muitas perspectivas também nisso, só porque não percebi bem o que nós ouvimos agora. Mas eu só queria, digamos, muito rapidamente dar uma base em que o nosso rei Dom Duarte, uma base para o ambiente em que ele nasceu. E aqui temos alguns dados muito básicos dele, por exemplo,
o nome, o reinado, que foram realmente apenas 5 anos, e por isso provavelmente é um rei que fica, eu não quero dizer esquecido, mas quando se aprende a história de Portugal de uma maneira muito estática, com os importantes acontecimentos durante um reinado de um rei, claro, 5 anos é pouco, temos ali uma coisa, já posso dizer, vou chegar lá mais tarde, mas é este enorme desastre de Tanger, da derrota de Tanger, e muito mais, quase muitas pessoas não sabem, mas vamos lá mais agora, porque o rei também durante a sua vida fez muito mais coisas do que só iniciar esta conquista mal corrida em Tanger. Por acaso, como vimos esta linda imagem que os meus colegas escolheram para introduzir esta conferência, que é uma imagem da Quinta da Regaleira, que é do século XIX, acho eu. Aqui temos uma estátua de Viseu, a cidade onde o rei nasceu, mas temos que dizer, não temos uma única imagem do rei Dom Duarte. Todas as imagens que se encontram em qualquer sítio são imaginação. Não há nada, há umas poucas descrições da vida dele, mas não há imagens nenhumas. Parece que não tinha barba, mas muito mais não se sabe. E como começamos com a segunda dinastia, tenho aqui uma imagem que só mostro para nós vermos, não, nesta perspectiva. É claro que não conseguimos ler nada, porque a segunda dinastia era tão grande. Começou com este casal de que acabei de falar e termina com Dom Sebastião, como sabemos, e tudo aquilo durante 2 séculos que aconteceu está aqui, mas para ter uma outra imagem, escolhi uma imagem da inclita geração, que é muito mais simpático por ser muito mais pequena, que é esta. Para falar um pouco sobre a vida de Dom Duarte, e, como já disse, ela só reinava 5 anos, e por isso muitas coisas que marcavam a vida dele aconteceram fora do seu reinado, e por isso falamos de várias coisas que aconteceram durante o reinado do seu pai, de Dom João I, mas que eram, seja, digamos, em relação politicamente, mas também psicologicamente ou filosoficamente muito importante em relação ao nosso rei. Peço desculpa. Vamos começar, por exemplo, com a decisão da conquista de Ceuta. A decisão de conquistar Ceuta, no norte da África. Para começar, nós sabemos todos que Ceuta, a conquista de Ceuta em 1415 é quase o sinal oficial para a expansão marítima portuguesa. A decisão de conquistar Ceuta começou em 1413, 2 anos, e estes 2 anos toda a família real estava muito empenhada e muito ocupada com a preparação desta conquista. Há muitos pormenores que se pode aqui contar. Há sempre de recomendar a crónica de Zurara, em que ela muito bem descreve tudo o que aconteceu.
também as preparações e também a conquista em si e tudo isso, e vale ainda tantos séculos depois a pena de ler. Só em relação ao nosso rei, a Dom Duarte, quero acrescentar uma pequena coisa. O Zurara foi, obviamente, um grande adepto, grande fã quase, do infante Dom Henriques. Por isso, o infante Dom Henriques tem um enorme foco nesta crónica. E outros filhos, como por exemplo o Dom Pedro, o Dom Duarte, não aparecem muito. E isso, apesar de Dom Pedro, por exemplo, estava responsável para o parte do país, o norte, digamos. O país foi mais ou menos dividido no meio, parte sul, foi da responsabilidade do infante Dom Henriques, parte norte de Dom Pedro, que era também Duque de Coimbra, e o Dom João, o pai, o grande herói da Aljubarrota, o guerreiro de excelência, o antigo grão-mestre de uma ordem militar, ele estava entre tudo, ele tinha muito gosto de estar envolvido em todas estas preparações. E mesmo por causa disso, deu a tarefa de tratar muitas partes do governo, aquelas partes mais secas, a justiça, partes das finanças e tal, coisas do escritório, ao nosso jovem príncipe herdeiro Dom Duarte. Então, o Dom Duarte, naquela altura, ao contrário aos seus irmãos que estavam empenhados nas preparações desta conquista, ele estava empenhado em grandes partes do governo do reino. E neste momento, agora já vou dizer uma coisa. Quem conhece um pouco da história do nosso rei sabe que foi aqui que se deu um período da vida dele que era muito decisivo, porque ela desenvolveu durante esta responsabilidade que ele tinha, tão jovem, por volta de 20 anos, esta grande depressão. Deu conta muito pormenorizado e muito detalhado em um dos seus livros. Mas, neste momento, não vou falar sobre isto. Temos, digamos, pequenos blocos, vou falar agora sobre o bloco da história deste rei, as coisas cruciais, as coisas que marcaram politicamente a sua vida, o seu governo, seja como associado ao governo do seu pai, seja como governante próprio naqueles 5 anos, e depois vou falar um pouco sobre os pensamentos que está intimamente também ligado com esta época da depressão. Só que esta depressão, também a maneira como ela lidou com isto, não se repara na governação, não se repara nas preparações, é uma coisa interna dela. Por isso podemos, acho, não faz mal agora continuar com esta parte mais histórica, e depois voltar um pouco a esta perspectiva mais interna do rei. Além da expansão em direção da África, além era sempre bem vista pela Igreja combater o infiel, além de também era necessário
palavra-chave, legitimidade do novo, desta nova dinastia, criar um cenário digno e criar um pequeno Big Bang para mostrar o que consegue esta nova dinastia, havia uma razão para esta conquista que tem um pouco a ver com a psicologia dos nossos príncipes aqui, os mais velhos, que era que elas tinham uma formação como guerreiros, também tinham uma formação cavaleiresca, mas ainda não foram amados cavaleiros. O Dom João I tinha, antes apareceu a ideia da conquista de Ceuta, fazer uma enorme festa, a maior festa que alguma vez havia nesta altura na Europa, com muitos torneiros e justas e combates, e dentro daquelas grandes festas os três príncipes deveriam ser armados cavaleiros. Mas estes príncipes queriam mesmo ser, eram filhos de um herói, para assim dizer, um herói militar, e queriam ser amados cavaleiros num ambiente digno, também depois de uma conquista, depois de um acto militar em que se mostraram o seu valor. E por isso esta ideia também era tinha uma certa importância para esta decisão da tomada de Ceuta. Isto é para não esquecer. Também às vezes há estas coisas um pouco mais psicológicas que também têm importância. Nós sabemos todos que, aqui posso ser rápida, que correu bem, Ceuta foi conquistada, uma mesquita foi transformada em igreja, e ali os três príncipes receberam, foram amados cavaleiros. Primeiro, claro, o príncipe herdeiro, o Dom Duarte, e ela escreveu alguma vez que provavelmente foi o dia mais feliz da sua vida. E aqui, por isso, esta tomada não só para Portugal, mas também para os príncipes como pessoas, era uma coisa muito, muito importante. Depois, os anos continuaram, o príncipe continuou a ser associado à governação do reino, ele próprio tinha ideias relativamente modernas e estava muito empenhado e tinha uma enorme vontade também modernizar o reino e mudar certas coisas. Ele estava sempre muito interessado na justiça. Isso, e também acho que, pessoalmente, também acho que faz, aqui se pode até fazer uma ligação à sua personalidade, porque como depois vamos ouvir um pouco mais, era um homem que não por acaso, não apenas era eloquente por poder falar bem ou escrever bem, mas por ser muito virtuoso e por tentar viver uma vida justa, para assim dizer. Percebo que esta área da justiça também era uma em que estava particularmente interessado, e havia na altura também algumas leis em que trabalhava, não todos foram
entravam em vigor durante a sua vida, alguns muito mais tarde, durante o reinado do seu filho, outros, uma lei ainda nos tempos do seu pai, por exemplo, aquela, talvez já ouviram falar, aquela lei mental que ordenou um pouco os bens da coroa, que não só ordenou, mas também, posso dizer, também, de certa maneira, salvou um pouco os bens da coroa, de tal maneira que não tudo, chegou às mãos de uma multidão de pessoas quando uma pessoa da família real morria. Isso são todas coisas em que o Dom Duarte, ainda príncipe, tinha um grande papel. E em relação à modernização, o que muitas vezes é ainda mais conhecido é o papel do seu irmão Dom Pedro. Muitas pessoas já sabem que o Dom Pedro viajou muito, e dentro das suas viagens em que estava durante muito tempo em várias cortes na Europa, dali trouxe muitas ideias para uma modernização do país e do reino, e escreveu cartas, e provavelmente já ouviram daquelas famosas cartas de Bruges de Dom Pedro, e estas cartas não são por acaso dirigidas ao seu irmão Dom Duarte, porque ambos, de certa maneira, hoje em dia também se diria, talvez estavam na mesma onda, tinham ideias similares também, em relação muitas vezes a coisas como certas virtudes que as pessoas deviam ter, e como se pode fazer uma modernização através de reforçar universidades, reforçar a sabedoria, reforçar que as pessoas chegam, ou mais pessoas chegam ao conhecimento. E aqui também, isto tudo também ainda aconteceu durante o reino de Dom João, mas estas cartas, esta troca de ideias sobre uma modernização aconteceu entre estes dois irmãos, que tinham também isso se pode dizer, uma relação muito boa. Numa dos livros, até o Dom Duarte diz quase que o Dom Pedro era o seu irmão, hoje em dia diríamos preferido dos seus irmãos. Como já disse, o Dom Duarte estava sempre muito interessado na parte da justiça, e também trabalhava também nas leis, também porque, por exemplo, os cortes pediram uma atualização dos leis, porque a administração estava estagnada, e também ainda havia coisas que certas, como se diz, certos cargos foram dados por sorteio, coisas que nós hoje em dia mal conseguimos perceber, mas existiam naquela altura, e o rei Dom Duarte tentou também mudar isto. Também não se pode esquecer que o Dom Duarte não tinha um papel significativo, prático, em relação aos descobrimentos que foram feitos naquela altura, mas também estava tão ligado à governação, que também podemos dizer
que também, com certeza, tinha o seu papel. Tenho aqui uma pequena, acho que uma pequena carta, e se nós, por exemplo, agora lembramos que era rei durante os anos 1433 e 1438, já sabemos que, por exemplo, a passagem do Cabo Bojador, que era tão importante para tudo o que aconteceu depois, aconteceu durante o seu reinado, tal também a ida ao Rio Douro, um pouco mais para também aconteceu naqueles tempos. O rei Dom Duarte, isso é verdade, não tinha papel significativo, isso foi o seu irmão, mas certeza, sendo rei, também tem uma certa importância nisto tudo. E agora, voltando um pouco à vida privada do rei, ele casou muito tarde, ele casou apenas em 1400, acho que 22, ele já tinha mais do que 30 anos, e isso é muito tarde. Ele casou com Dona Leonor de Aragão, e esta Dona Leonor tem como posso dizer, uma história familiar interessante. Na primeira vista, na primeira perspectiva, se podia dizer, ele casou com uma princesa de Aragão porque não queria ter nada a ver com Castila, por exemplo, Castela, peço desculpa, Castela, mas não é bem assim, porque a Dona Leonor tem família em Castela, até quase mais do que em Aragão, também tem família em Portugal, e assim ela era uma perfeita mistura ibérica, de certa maneira. E isso também ajudou, talvez, mais tarde, também fazer as pazes um pouco com Castela, de certa maneira. Embora o Dom João I parece nunca fez no seu coração assim as pazes, ele, por exemplo, não apareceu no casamento da Dona Leonor com Dom Duarte. Dom João faleceu, como já sabemos, em 1433, o ano em que também começou o reinado de Dom Duarte. Em relação à maneira de governar os destaques, a justiça e tudo isso, não mudou muito depois da morte, do falecimento do rei. Mas uma coisa é interessante neste como posso dizer, neste contexto, que é como o nosso rei eloquente usou aquele falecimento como quase um tipo de relações públicas para não apenas o seu reinado que iria seguir, mas também como legitimação do reinado e da segunda dinastia, porque a maneira como ele, e sabe-se que ele escreveu, se não escreveu o texto final, mas é absolutamente seguro que ele escreveu um esboço sobre o sermão que foi feito para o funeral do rei, e a maneira como fala sobre esta família virtuosa, quase perfeita, quase ideal, é claramente
também um pouco relação pública, porque foi tão idealizada que quase é impossível ser 100% verdade. Apesar de parece realmente que os irmãos entre si tinham uma boa relação, com algumas fricções, alguns melhores, outros menos bons, mas em relação aos pais, a relação entre si foi relativamente bem. 2 anos depois da morte e depois de o Dom Duarte se tinha tornado rei, aconteceu aquela mancha no seu curto reinado, este desastre total da tentativa de conquistar Tanger. Tanger é como se vê aqui também, é um país, é uma cidade na norte do África e também é uma cidade que, pelo menos nos tempos antigos, tinha sido relativamente importante também já nos tempos romanos em relação ao comércio e tal, mas também havia simplesmente aqui, como posso dizer, pessoas, pensamentos que queriam, por um lado, repetir algo um pouco Ceuta, o infante Dom Henrique era um grande apoiante da conquista, mas para ela toda esta expansão ele estava completamente neste pensamento. Uma outra pessoa da família real que estava muito a favor a esta conquista de Tanja era o jovem Dom Fernando, o futuro chamado Infante Santo, simplesmente também porque ela na altura era também um grão-mestre de uma ordem militar, mas ela própria nunca tinha tido a oportunidade de mostrar o seu valor. É um pouco a mesma coisa com os jovens príncipes anteriores em Ceuta. E estes dois foram os mais ferventes apoiantes da conquista de Tanger. Como era um hábito de Dom Duarte, pediu a opinião de muitas pessoas importantes do reino e pediu esta opinião em escrito. Por isso, temos muito bem documentados o que várias pessoas do reino disseram pensaram sobre esta conquista, e parece que a maioria era contra esta conquista, porque uma razão também era a falta de pessoas, a falta de dinheiro, e ninguém sabia bem como isto vai acabar. Independentemente disto, o rei, que também parecia ter uma pequena tendência de não conquistar, foi convencido pelos seus irmãos e também pela sua mulher, que afinal também juntou o infante Dom Henriques e o infante Fernando. Mas, como sabemos rapidamente, isto correu tudo mal. E há muitas razões porque correu mal, mas uma pequena razão é também que o nosso rei, muito pensativo, muito ponderado, sempre muito prudente em tudo o que faz, muito responsável, tinha escrito indicações
sobre como se pode atuar em determinadas situações desta conquista. Tinha, digamos, cenários A, B, C, e para isto, para aquilo, e o infante Dom Henrique, por exemplo, não fazia nada disto. Ele fazia completamente o que queria, e não quero ser que foi, digamos, decisivo para esta derrota, mas também não era com certeza também não era muito bom, que não fazia nada daquilo que foi também provavelmente bem pensado pelo rei. Todos sabemos como isto terminou com de tal maneira que os muçulmanos lá, os moros de Tanger, libertaram os portugueses com a demanda de ter Ceuta, ou de receber Ceuta de volta. E como trunfo nestes negócios, elas mantinham o jovem rei Dom Fernando como cativeiro. Também sabemos, isto posso já dizer, que toda esta história acabou mal. O Ceuta não foi devolvida. O Dom Fernando morreu cativeiro, mas isto aconteceu, talvez é importante dizer, depois da morte, já alguns anos depois da morte de rei Dom Duarte. O que Dom Duarte fazia, isto foi ainda um pouco depois da morte dele, ele convocou cortes onde se falava ou discutia sobre as possibilidades de devolver Ceuta ou outras maneiras de atuar neste momento, mas decidiu-se de não devolver Ceuta, mas também, além disso, fazer tudo que é possível para libertar o jovem infante. Mas não resultou, e também Dom Duarte não tinha muito tempo também para tentar tudo o que era possível, porque logo ele foi apanhado pelo peste e morreu. O peste, na altura, talvez também é interessante dizer, todos estes anos, não só no reinado, já antes, a peste flagelou Portugal. A tática de Dom Duarte de fugir, de evitar ficar doente, foi fugir da peste, fugir dos sítios onde havia os surtos de peste. E por isso, pouco antes da sua morte, foi de uma cidade para outra, mas afinal morreu em Tomar, por causa da peste. Não se sabia literalmente nada sobre as condições em que morreu, quem estava com ele, se estava sozinho ou com pessoas. A sua mulher, Dona Leonor, estava grávida, por isso imagina-se que talvez não estava junto com ele, mas não se sabe nada sobre esta parte. E aqui termina esta parte histórica sobre, digamos, os feitos de Dom Duarte em relação às leis, em relação à maneira de reinar e tal. Há muito mais coisas para dizer, e felizmente também existem poucos, mas alguns livros onde se pode também saber um pouco mais. Mas o que também queria, o que também ainda falta é falar sobre esta parte do rei filósofo, ou do rei, o que faz do rei eloquente, o rei
filósofo. Isso tem a ver com várias coisas e gosto de voltar até um certo ponto na vida do rei, porque simplesmente acredito que era crucial para esta forte introspecção que o caracterizava, esta reflexão em tudo que fazia, este quase conhecer-se a si mesmo, quase socrático, porque muitas vezes quando isto acontece por causa de uma coisa grave que realmente acontece na vida. E neste caso tudo começou na idade quando foi associado à governação, quando era tão jovem, quando tinha por volta de 20 anos antes da conquista de Ceuta. E já disse que estava a trabalhar todos os dias, meses e meses, dentro do escritório, a tratar coisas que ela ainda não conhecia bem. Ela sentia-se, como se diz hoje em dia, totalmente sobrecarregado com as suas novas tarefas e não tinha tempo de fazer nada daquilo que tanto gosto, porque era cavaleiro e não por acaso escreveu também um livro sobre cavalgar. Ele adorava estar atividade física, nomeadamente cavalgar, adorava estar na natureza e aqui estava fechado, preso lá dentro, cumpriu, como sempre, as suas responsabilidades, porque simplesmente sabia o que era o seu dever, mas ficou triste. E esta tristeza era mais do que tristeza, era aquilo que nós chamamos hoje uma depressão. E uma depressão que demorou muito tempo e agravou. Havia um certo momento, por exemplo, em que tinha uma dor, uma grande dor da perna, desenvolveu ainda por cima febre, e como já era o tempo em que a peste estava em todo o lado, ele também desenvolveu este forte medo da morte. Estava triste, tinha medo da morte e estava totalmente embaixo. Cumpriu os seus deveres, falava com poucas pessoas, mas estava muito mal. E aqui, aconteceu esta coisa que nós achamos às vezes que era quase, tornou-se quase, como posso dizer, heróico, herói do dia a dia, que ela nunca desistiu por completo. Ela sempre tentou de lutar, sempre tentou de encontrar uma maneira de combater esta crise interior. E isso foi como esta enorme introspeção que se encontra nas suas escritas, nos seus livros, em que em pormenor descreve como se sentia e também analisou porque se sentia assim, e com a perspectiva de hoje podemos dizer que parece quase um tratado psicológico moderno, se nós tiramos as palavras um pouco antiquadas daquela altura. É um retrato analítico, psicológico sobre a superação de uma baixa, digamos, de quando uma pessoa está muito em baixo. E isto fez com que, e de onde veio a introspeção, ela cresceu, como já sabemos, também num ambiente com muitos livros
e muitos pensamentos requintados e filosóficos, para assim dizer. É um pouco difícil explicar, mas parece que na mente dele havia uma mistura daquilo que tinha lido, dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, sejam daqueles da antiguidade, mas sejam também daqueles cristãos, ou aqueles que interpretaram os escritos antigos. Isto fazia uma melange na cabeça do rei que o ajudou a encontrar uma maneira de sair da sua doença. Vou muito rapidamente retratar o que aconteceu, porque também aqui há muitas vezes um momento clique em que isso se desenrola, e este momento clique foi a doença e a morte da sua mãe. Provavelmente todos sabemos que a sua mãe morreu da peste, e sabemos também, como já disse agora, que a peste era morrer da peste foi um dos maiores medos que o Dom Duarte tinha. Mas ele estava muito próximo, quase ao lado do quarto da sua mãe, quando ele estava doente e ia morrer. E este amor, esta compaixão que tinha pela sua mãe, tão efêmera, a morrer, era de tal maneira grande que durante este tempo esqueceu-se das suas próprias dores e, ainda mais importante, do seu próprio medo. E isto fez com que ela percebia que é possível, em si, que era possível ficar sem medo, porque este medo que tinha antes consumia todo o seu pensamento, estava presente em tudo o que pensava, estava a fazer o seu trabalho, sim, mas nos seus pensamentos mais íntimos o medo estava presente dia e noite, e só por amor com a sua mãe, esqueceu-se do seu próprio medo, e ele próprio disse, ou escreveu, que a partir disso desenrolava-se a sua cura. Esta cura dava-se, digamos, pouco a pouco. Uma doença tão grave não desaparece de um momento para o outro. Foram pequenos passos, com recuos, mas simplesmente saber que é possível viver medo ajudou muito, e desta maneira ultrapassou a sua doença. E 20 anos depois escreveu o livro O Leal Conselheiro, em que descreve em pormenores todo o desenvolvimento da sua doença e como ele ultrapassou esta doença. E, na minha opinião, tem duas razões porque escreveu este livro. Primeiro, há de dizer que não escreveu este livro sentando-se numa mesa a escrever. Ele próprio diz que o livro foi escrito aos bocados e depois, digamos, compilado numa certa lógica. Porque como rei não tinha tempo de escrever um livro do início para o fim. Não era possível. Mas este Leal Conselheiro foi escrito como quase um guia prática para as pessoas que sofreram da mesma doença como ele. Ele queria ajudar com o seu próprio exemplo de ter
superado uma coisa dessas, sendo um rei, queria ajudar outras pessoas que também, e sabendo que a pessoa que tem, está com uma depressão, sinto-se a pessoa mais só do mundo e acha isso nunca mais vai acabar e queria mostrar que é possível. Mas este livro não tem apenas esta parte claro, mas também tem muitas reflexões também filosóficas, mas também filosóficas práticas, com uma filosofia prática, quase aplicáveis. E ela própria escreve, eu aqui vou uma vez citar uma frase, porque explica isso, ela diz: sobre isto mais escrevo pelo que sinto e vejo na maneira de nosso viver do que por estudo de livros ou por ensino de letrados. Quer dizer, isso não é pensado como um livro teórico, mas mais como um livro prático para dar outras pessoas a pensar ou ajudar outras pessoas. E diz mais, tudo posto na geral maneira do nosso falar. Quer dizer, na sua ótica, a maneira como escreveu também não foi muito, digamos, eclético, muito teórico. E estes pensamentos, sem entrar nos pormenores, vale mesmo a pena ler, porque são mesmo estas reflexões filosóficos que tentam ser aplicáveis na vida real e não só entre aspas, nas nuvens para pessoas quase incompreensíveis para as pessoas, e por isso o subtítulo do livro também é o ABC da lealdade. Então, o nome do livro é o Leal Conselheiro, ou ABC da Lealdade, e ela diz próprio: o A são os poderes e paixões de cada um de nós tem, vai explicar o que na ótica deles são aqueles poderes e paixões, quer dizer, defeitos, como nós dizemos muitas vezes de nós. O B, o grande bem, os seguidores de virtudes e bondades ambicionaram, quer dizer, o que é o bem que queremos, como podemos mudar. Eu sei, o melhorar os males e pecados são, então, aquelas dicas práticas para mudar. E aqui acho, como sendo também na Nova Acrópole, achava mesmo aqui um exemplo prático do século XV da filosofia prática, que podia ser quase um pouco da nossa. Claro que é um pouco diferente, porque o rei, eu não falei disso, no fundo temos sempre esta parte da religião, porque também ele é tão crente que também tem a sua parte e aparece em muito que diz, mas independentemente disso, o mais importante e o que acho altamente filosófico é simplesmente ela acredita em olhar a si mesmo, saber de si mesmo, reconhecer os seus defeitos. É possível a cada um mudar. É possível mudar também, não só por uma graça de Deus, mas mudar por si mesmo. E acho que isso é muito importante. E agora vou só dizer, para finalizar, três palavras sobre o segundo livro que escreveu, o livro da ensinança de bem cavalgar toda a sela, que parece, na ótica superficial, um livro completamente pedagógico sobre cavalgar bem,
e foi o primeiro livro que existiu, o primeiro livro do mundo, não apenas em português, o primeiro livro do mundo sobre pedagógico, sobre como cavalgar, mas numa óptica mais profunda, o que é também um livro filosófico, porque o que o que é necessário para cavalgar bem são virtudes, e estas virtudes são atemporais, são as virtudes de sempre, são as virtudes para quais as pessoas anseiam, e por isso também este tratado é mais do que um ensaio técnico. E porque achava, como uma palavra, porque achava necessário escrever este ensaio, era porque quando olhava à sua volta como um jovem rei de uma nova dinastia, viu que as virtudes que os cavaleiros e os nobres dos seus tempos tinham não eram bem tão virtuosos, e ele achava simplesmente que era necessário puxar um pouco com os seus ensaios, assim que a nobreza nesta nova dinastia, que estava quase no início da expansão eu não quero dizer do mundo, mas pelo menos partes do mundo que precisava um pouco mais de ensino sobre o que são valores, o que significa ser virtuoso, para também ser mais feliz e poder melhor assumir as suas responsabilidades que tinham como nobres, e que ela sempre assumiu como rei, como um modelo de virtude, como ele próprio se sempre viu. E, com isso, eu acho que tenho ainda, talvez, tenho ainda, queria mostrar-vos, porque, claro, vocês sabem, as capelas imperfeitas que Dom Duarte mandou construir, e onde está o seu túmulo. Também quero em Batalha, como acho que todos vocês sabem, não é necessário explicar, eu escrevi incompletas simplesmente porque não foram completadas, imperfeitas, não foram imperfeitas porque foram pensados serem imperfeitas, mas simplesmente não foram complementadas. E gosto simplesmente muito os túmulos do rei junto à sua amada mulher, porque acho que disse que tinham um bom, tal como os pais do rei, também ele próprio tinha uma relação muito, muito boa com a sua mulher. E teria sido muito triste observar o que aconteceu depois da sua morte, em que o próprio filho matou o seu irmão mais apreciado, mas isso é uma história diferente. Não vou massacrar-vos mais num dia tão lindo como este, e vou acabar com isto. E aqui temos a primeira pintura daquela geração. Esta pintura é verdadeira, do jovem filho de Dom Duarte, e quero agradecer muito pela vossa paciência com a minha língua e tudo isso.